Trabalho no necrotério de um hospital municipal que atende uma parte bem esquecida da cidade. Não é um prédio bonito nem bem iluminado. Os corredores sempre têm uma luz amarelada que pisca quando o gerador resolve engasgar, o que acontece com frequência. Eu trabalho no turno da noite, aquele que ninguém quer. Meu serviço é solitário. Basicamente garantir que tudo esteja no lugar, que os corpos cheguem, sejam etiquetados, armazenados corretamente e permaneçam como devem estar até o translado para o IML ou para a funerária de escolha da família. Parece simples, e é, até as coisas começarem a sair do padrão. Naquela noite, uma mulher havia sido trazida pelo pronto-socorro. Causa da morte: parada cardiorrespiratória. Por protocolo, os médicos fizeram os procedimentos de reanimação, mas não conseguiram trazê-la de volta. Foi declarada morta às 22h43 e às 23h10 ela já estava sob minha responsabilidade. Me lembro que o corpo ainda estava morno quando assinei a ficha e ajudei o maqueiro a transferi-la para a maca de inox. Fiz o procedimento padrão. Retirei os pertences, conferi os dados, coloquei a etiqueta no dedo indicador e empurrei a gaveta número 7 até o fim. Ouvi o barulho do trilho engatando. Empurrei mais uma vez para garantir e fechei a tampa metálica pesada. Ela estava lá, trancada. Continuei o turno fazendo o que sempre faço. Verifiquei o estoque de EPIs, preenchi relatórios pendentes e depois fui para a salinha onde temos uma cafeteira velha, algumas câmeras de monitoramento e um sofá mais duro que colchão de quartel. Cochilei, mas não por muito tempo. Acordei com um alerta no visor da câmera térmica da sala principal. Não era normal aquilo acontecer, a não ser que algum corpo estivesse sendo retirado ou que houvesse movimentação humana ali dentro. Mas naquele horário e naquela noite, não havia mais ninguém na ala. Levantei com um aperto no peito. Levando em conta o histórico daquele equipamento, imaginei que fosse só um erro. Peguei meu crachá e fui até a sala de armazenamento. A luz estava apagada. Liguei o interruptor. O som do fluorescente estalando e acendendo aos poucos me fez lembrar que estava sozinho ali. Quando entrei, senti um vento gelado escapando da ala refrigerada. Olhei as gavetas. Uma delas estava aberta. Número 7. Aliás, se você está acompanhando até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias assim, que são reais, desconfortáveis e principalmente possíveis. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir foi o que me fez nunca mais aceitar o turno da madrugada. A gaveta estava completamente aberta, como se tivesse sido puxada com força. A maca de inox onde a mulher foi colocada continuava lá, mas o corpo não. Eu travei, congelado. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que alguém entrou e violou o protocolo. Mas nenhuma das portas havia sido acionada. Não havia sinal de entrada forçada e muito menos movimentação nos corredores. Chequei as câmeras e todas mostravam o mesmo. Nenhuma alma cruzou o hospital depois das 23h10. Corri para a sala de controle. Revisei o vídeo desde o momento em que empurrei a gaveta, quadro a quadro. E eu juro, com toda a sanidade que ainda me restava, que não havia nenhum registro de abertura. A imagem mostrava a gaveta fechada até o momento do alerta térmico. Corte seco. Tela escurecida por 1 segundo. Quando a imagem voltou, ela já estava aberta. Sem som, sem movimentação, sem nada. Voltei até a sala tentando manter o foco. Queria acreditar que era algum erro, talvez falha nos trilhos ou algo mecânico. Mas o corpo simplesmente não estava mais ali. Vasculhei o necrotério inteiro. Banheiros, depósitos, corredores. E então, uma coisa ainda mais inquietante, encontrei a etiqueta de identificação da mulher no chão da recepção da ala, virada para baixo, como se tivesse caído da mão de alguém. O ar ali dentro ficou diferente, não era medo, era desconfiança da realidade. Nada fazia sentido. Corpos não somem. Gavetas não se abrem sozinhas. Alarmes térmicos não disparam por engano.
Eu peguei a etiqueta com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando em algo contaminado. Estava fria, com um leve vestígio de umidade, como se tivesse caído de algo que ainda carregava o frio da câmara. O mais estranho era a posição em que ela estava. O letreiro virado para baixo, bem ao centro da recepção, alinhada com a parede, como se tivesse sido deixada ali com cuidado. Eu fiquei parado por alguns segundos, apenas encarando aquilo, tentando encaixar alguma lógica. Mas por mais que minha mente insistisse em buscar explicações técnicas, alguma coisa me dizia que eu não estava lidando com um erro comum. Voltei para o monitoramento. Revi os registros. Não havia nenhuma câmera cobrindo diretamente a área onde a etiqueta foi encontrada, mas todas as outras também não mostravam absolutamente nada. Nenhum vulto, sombra, nem mesmo oscilação de luz. Era como se a noite tivesse corrido normalmente. E, no entanto, eu estava ali, tentando encontrar um corpo desaparecido e segurando uma etiqueta que, com certeza, eu mesmo tinha colocado no dedo daquela mulher não mais que 2 horas atrás. E não era qualquer corpo. Ela não tinha sido velada, nem removida, nem liberada. Não havia nenhuma solicitação no sistema. Nada. Àquela altura, minha cabeça já girava. Comecei a sentir um desconforto físico. Um formigamento no braço, calafrio no pescoço, suor frio escorrendo pelas costas. Eu estava com medo, mas não era um medo irracional, tipo o de filme de terror. Era um medo funcional, daquele que o corpo ativa quando percebe que algo muito errado está acontecendo, mas ainda não sabe exatamente o que. A primeira coisa que pensei foi ligar para o supervisor do hospital. Mas desisti no instante seguinte. Como explicar? Como justificar chamar alguém de casa no meio da madrugada para dizer que um corpo sumiu? Eu mesmo não estava acreditando. Ao invés disso, decidi refazer os passos daquela noite. Revisei o protocolo, revi a ficha, o nome da mulher, a hora do óbito, o trajeto feito desde o pronto-socorro até o necrotério. Tudo batia. Tudo tinha sido registrado da forma correta. A digital, o número da gaveta, o peso do corpo, até a hora que tranquei a câmara estava registrada no sistema. Era impossível que ela simplesmente tivesse saído dali. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Peguei a lanterna de emergência e fui andando corredor por corredor. Abri todas as salas, chequei todos os depósitos, conferi os elevadores. Quando entrei na sala de vestiários, o cheiro me acertou como um soco. Era um cheiro diferente. Não era o típico odor de produtos de limpeza que ficam impregnados em ambientes assim. Era algo mais ácido. Não sei explicar exatamente. Uma mistura de algo estagnado com umidade, mas não fétido. Não era cheiro de corpo em decomposição, disso eu tenho certeza. Era outro tipo de presença. Andei até os armários. Tudo parecia no lugar, até que notei a porta do armário número 5 entreaberta. Não era meu, nem de nenhum funcionário do turno da noite. Abri com a ponta da lanterna. Dentro, dobrado de maneira quase meticulosa, estava um lençol hospitalar. Não era comum guardar esse tipo de material nos armários dos funcionários. E havia uma coisa ainda mais esquisita. Sobre o tecido, bem no centro, estava o crachá da enfermeira de plantão, que tinha ido embora às 22 horas. Lembrei disso porque fui eu quem desligou o ponto dela. E o mais grave, ela não havia passado no necrotério em nenhum momento. Era impossível aquele crachá estar ali. Minha garganta secou. Peguei o crachá e corri até a central de vigilância para buscar algum registro de que ela tivesse retornado ou de que tivesse esquecido algo. Nada. Nenhuma movimentação. Tudo parado desde que ela saiu. Então, por que o crachá dela estava guardado com tanto cuidado dentro de um armário que ninguém usava? Foi nesse momento que um detalhe me arrepiou por completo. Peguei de novo a ficha da mulher falecida. Nome, idade, detalhes clínicos, tudo ali. Mas uma coisa me fez parar. O campo, pessoa responsável pelo atendimento inicial, estava preenchido. E o nome que constava era o da enfermeira.
Sim, a mesma enfermeira do crachá guardado no lençol. A mesma que saiu do hospital às 22 horas. A mesma que, segundo o sistema, prestou os primeiros socorros à mulher que morreu às 22h43. Mas como? Se ela já tinha ido embora? Meu cérebro travou. Senti o peso da cadeira nas costas e o silêncio da sala de controle me envolver como uma pressão. Repeti a leitura do relatório várias vezes. Era isso mesmo. O sistema apontava que a mulher foi atendida pela enfermeira que já havia encerrado o expediente. Mas os registros do ponto eletrônico e das câmeras mostravam que ela saiu do hospital antes mesmo da paciente dar entrada no pronto-socorro. Eu queria acreditar que era só uma falha de sistema, um erro de digitação. Mas dentro de mim, algo martelava com força. Não era erro. A ficha estava assinada digitalmente com o crachá dela, registrado na mesma hora do atendimento. E o crachá estava lá, dobrado dentro de um lençol, no armário. Era como se alguém tivesse forjado a presença dela. Ou pior, como se alguém quisesse que ela estivesse ali naquele momento, mesmo sem estar. Levantei da cadeira com o corpo inteiro tenso, como se cada músculo soubesse que algo estava fora de lugar. O relógio da parede marcava 03h11. Eu ainda tinha quase 3 horas de turno pela frente. E o corpo? O corpo continuava desaparecido. Voltei ao necrotério pela 3ª vez naquela noite, andando devagar. Cada passo ecoava pelos corredores. Tudo estava em silêncio e, mesmo assim, a sensação era de que o ambiente estava cheio de uma presença muda que me observava de algum canto que os olhos não conseguiam alcançar. Quando entrei na sala de armazenamento, algo me fez parar na porta. A gaveta número 7 estava fechada. Sim, fechada. Eu não fechei, tenho certeza disso. Da primeira vez que a encontrei aberta, eu saí em busca do corpo. Nunca cheguei a empurrar de volta a gaveta. E ali estava ela, perfeitamente encaixada, como se nunca tivesse sido tocada. Caminhei devagar até ela. Abaixei o rosto na altura da alavanca, tentando identificar qualquer indício de movimento. Poeira arrastada, marca de luva, qualquer coisa. Nada. O metal estava limpo, impecável, como se ninguém a tivesse aberto naquela noite. Mas eu sabia que tinha. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Mesmo contra todas as recomendações, resolvi abrir novamente. Girei a alavanca e puxei. A maca deslizava suavemente, revelando o vazio. Ainda estava vazia. A mulher não estava ali. Foi nesse momento que ouvi um som metálico ao fundo. Um estalo seco. Vinha do corredor de acesso ao arquivo morto, uma área quase nunca usada, onde ficam os prontuários antigos empilhados em caixas de papelão. Não era comum ter nada ali durante o turno da noite. Fui até lá usando a lanterna. As luzes desse setor sempre demoram a acender. Então caminhei no escuro, com apenas o foco circular iluminando o caminho. O cheiro estava mais forte ali, e a temperatura parecia ter caído. Cada passo reverberava, e os estalos no forro do teto me faziam pensar que havia alguém andando por cima. Quando cheguei na porta do arquivo, percebi que ela estava entreaberta. Era trancada com chave, mas a maçaneta estava torta, como se alguém a tivesse forçado. Empurrei devagar. A sala estava escura, cheia de caixas até o teto, e com aquele cheiro estranho, metálico, quase como ferro velho molhado. Iluminei o canto direito. Nada. No esquerdo, o que vi me fez recuar um passo. O corpo da mulher estava deitado no chão, entre 2 caixas abertas, coberto por um lençol, o mesmo tipo de lençol que estava dobrado dentro do armário. Mas havia algo ainda mais perturbador. O corpo estava posicionado com os braços ao lado do corpo, perfeitamente alinhados e com os pés cruzados, como se alguém tivesse o deixado ali com cuidado. Não havia sinais de violência, nem arrasto, nenhuma trilha de sangue nem sujeira. Nada indicava como ela tinha saído da gaveta e parado ali. Me aproximei com um misto de tensão e descrença.
Toquei a pele dela. Fria, dura, morta. O corpo estava ali, intacto, como se nunca tivesse saído do necrotério. Mas saiu. Eu vi a gaveta vazia. Eu procurei por horas, eu estive ali. Voltei correndo para a sala de monitoramento, engoli seco, sentei e comecei a digitar o relatório. Precisava registrar tudo, com todos os detalhes. Mas quando fui consultar novamente o sistema, o nome da mulher não aparecia mais. Sumiu. Nem o óbito, nem a entrada no hospital, nem a ficha, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Tentei acessar o banco de dados por outros caminhos, usando o número do prontuário, a data do atendimento, até o nome da enfermeira que supostamente a atendeu. Mas não havia nada. O campo de buscas retornava vazio, como se todos os registros daquela paciente tivessem sido apagados. Ou pior, como se nunca tivessem sido criados. O problema é que eu tinha visto a mulher. Eu mesmo a havia preparado. Eu mesmo coloquei a etiqueta no dedo dela. Isso não podia ter sido inventado pela minha cabeça. Levantei mais uma vez, fui até o armário de materiais, peguei meu celular escondido na mochila, algo que a direção proibia durante o plantão, e tirei fotos do corpo ali no chão da sala de arquivos. Voltei, tirei uma do prontuário físico que ainda estava sobre a mesa, e mais uma da gaveta onde o corpo deveria estar. Eu precisava guardar alguma prova, alguma coisa que comprovasse que eu não estava perdendo a noção da realidade. Voltei à sala dos arquivos com a intenção de chamar alguém. Talvez a segurança, talvez até a polícia, mesmo que eu fosse perder o emprego com isso. Mas quando abri a porta de novo, o corpo não estava mais lá. O chão estava limpo, as caixas no lugar, nenhum lençol, nenhum traço. Senti o corpo gelar. O celular tremia na minha mão de tanto que minha mão tremia. Voltei correndo para checar as fotos, já com a garganta apertada de medo. Mas ao abrir a galeria, todas as imagens que eu havia tirado estavam corrompidas. Arquivos pretos com um símbolo de erro no meio da tela. Todas. Foi aí que minha mente deu um estalo. Eu voltei ao local da primeira pista, o armário da enfermaria. Corri pelos corredores tentando não tropeçar em nada, com a lanterna tremendo de nervoso. Quando cheguei, abri a porta com força e escancarei o armário onde estava o lençol e o crachá da enfermeira. O armário estava vazio, completamente, sem lençol, sem crachá, sem nada. Fechei os olhos por um instante e encostei a testa na parede fria de azulejo. Tentei respirar. Tentei encontrar algum fio de lógica no que estava acontecendo. Mas tudo fugia ao padrão. Aquilo não era só um erro de sistema, nem um problema de protocolo. Alguém, ou alguma coisa, estava manipulando os fatos, apagando rastros, corrigindo registros como se quisesse apagar qualquer vestígio daquela mulher. E foi nesse ponto que comecei a lembrar de algumas conversas antigas. Colegas que trabalharam antes de mim, que sumiram do plantão noturno sem grandes explicações. Relatos de funcionários que pediam para serem transferidos de turno, sem dizer o motivo. Sumiços pontuais de registros. Casos em que corpos reapareciam em locais errados e depois eram dados como identificados corretamente. Ninguém falava disso abertamente, mas todo mundo sabia que o turno da madrugada no necrotério tinha algo diferente. E se isso estivesse acontecendo há mais tempo do que eu imaginava? Ali, em pé, sozinho, com a garganta seca e a mente a mil, eu entendi uma coisa. Aquela noite não era um acidente, era um teste. E pela primeira vez, eu estava dentro dele. E talvez fosse por isso que eu ainda estava ali, vivo. Se você chegou até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Agora vamos voltar. Com o corpo desaparecido, os registros sumindo e nenhum colega para dividir aquela loucura, restava a mim apenas esperar o nascer do sol. Mas algo em mim dizia que eu não deveria ficar parado. Ainda havia uma peça do quebra-cabeça solta.
Voltei para a central de segurança pela última vez. Decidi procurar por imagens não dos corredores do necrotério, mas do estacionamento. E foi aí que vi. Às 03h17, 5 minutos depois de eu ter saído da sala de arquivos, uma silhueta feminina atravessava o pátio entre o setor técnico e a ala antiga do hospital. Ela usava uma bata branca. Os cabelos cobriam parte do rosto e os movimentos eram lentos, como se estivessem calibrados milimetricamente. A câmera do portão principal, que deveria registrar todos os acessos externos, deu uma falha de 5 segundos naquele exato instante. No quadro seguinte, ela já não estava mais lá. Avancei o vídeo em velocidade reduzida, quadro a quadro. E notei um detalhe que me paralisou. A mulher estava com a etiqueta presa no dedo do pé. A mesma etiqueta que horas antes eu tinha encontrado no chão da recepção. A câmera não registrava mais nada depois disso. Nenhum alarme foi acionado. Nenhum funcionário entrou ou saiu. Desde então, até agora, ninguém viu mais nada. Naquela hora, eu não sabia mais o que pensar. A mente já não trabalhava com lógica e o corpo funcionava só no instinto. Tudo o que eu havia visto, todas as falhas nas câmeras, o corpo sumido, a gaveta aberta, a reaparição. Aquilo já não era mais um acúmulo de coincidências. Era um padrão. Um padrão silencioso que se repetia à noite, longe dos olhos da maioria. E eu tive a infeliz sorte de perceber isso tarde demais. Fui até a sala de vigilância externa e puxei outras gravações, de dias anteriores, da mesma faixa de horário. E ali, revendo vídeos com atenção, encontrei uma sequência que me destruiu por dentro. Eram arquivos da semana passada. Mesma câmera, mesmo ângulo. 03h14. O vídeo mostrava outra mulher, também de bata hospitalar, também com a etiqueta no pé, atravessando o pátio na mesma direção. O movimento era quase idêntico. Ombros caídos, braços colados ao corpo, pés descalços. Tudo igual. E em outro vídeo, de 2 meses atrás, a mesma coisa. Os rostos mudavam, mas o padrão se repetia. Sempre mulheres. Sempre por volta das 3h. Sempre com o corpo clínico acreditando que estavam mortas. Sempre desaparecendo da câmera de vigilância no mesmo ponto do pátio. E o hospital. Nada parecia ser feito. Nenhuma medida de segurança adicional, nenhuma investigação interna. Pelo contrário. A maioria dos vídeos era sobrescrito em poucos dias. Se eu não tivesse visto a tempo, tudo já estaria apagado. Não era só uma omissão. Aquilo era deliberado. Na madrugada seguinte, depois que meu turno acabou, não voltei para casa. Não consegui. Fiquei sentado no carro dentro do estacionamento do hospital, com os vídeos salvos em um pendrive e a cabeça tentando montar um plano. Algo dentro de mim dizia que, se eu contasse isso para alguém, ninguém ia acreditar. E mesmo que acreditassem, o que poderiam fazer? Abrir uma investigação formal? Contra o quê? Contra quem? E foi aí que cometi o erro de compartilhar um dos vídeos num fórum fechado da internet, sob um nome anônimo. Não dei detalhes. Apenas postei o trecho de 10 segundos com a legenda: "Alguém sabe explicar isso aqui? Gravei no necrotério do hospital onde trabalho." O vídeo foi apagado em menos de 15 minutos. Minha conta foi suspensa por violação de termos. Tentei fazer o upload em outro fórum, em outro site. Mesma coisa. E pior, no dia seguinte, quando fui abrir o pendrive, ele estava completamente vazio. Os arquivos simplesmente não existiam mais. Comecei a me sentir observado, não só no hospital, mas fora também. Em casa, o portão da garagem passou a amanhecer destravado. A porta dos fundos, que eu sempre trancava, apareceu 2 vezes entreaberta quando voltei do mercado. O vizinho da frente me disse, de forma casual, que viu uma mulher estranha parada por quase 1 hora na frente do meu prédio, às 3 da manhã. Eu perguntei como ela era. Ele disse: "Difícil de ver o rosto. O cabelo cobria tudo. Parecia doente." Foi aí que decidi gravar essa história. Documentar tudo. Cada detalhe, cada sequência.
Porque se amanhã acontecer alguma coisa comigo, alguém precisa saber que isso não é teoria, não é boato, nem delírio. Existe um padrão, um ciclo que se repete. E se você trabalha em plantão noturno, principalmente em necrotérios ou hospitais grandes, preste atenção nas gavetas, principalmente naquelas que você tem certeza que fechou. Depois de tudo isso, pedi transferência. Não houve resistência alguma por parte da administração. Aliás, foi até rápido demais. Um simples e-mail bastou. Em menos de 2 dias, já estava fora do necrotério. Ninguém fez perguntas. Ninguém quis saber os motivos. E isso para mim foi mais assustador do que tudo o que aconteceu. Hoje eu trabalho em um setor bem distante dali. Durante o dia, sempre em locais com muita gente ao redor. Troquei de apartamento, mudei de bairro, até de número de celular. Mas mesmo assim, toda madrugada, exatamente às 3h14, eu acordo. Não importa se estou cansado ou com sono pesado. Sempre no mesmo minuto. Sempre com aquela sensação de que tem alguém me observando no escuro. Nunca mais falei sobre essa história com ninguém. Nunca mais tentei gravar nada, nem expor em fóruns. Aprendi da pior forma que existem coisas que preferem ficar no silêncio. E que, às vezes, o erro não está na câmera. Está em quem continua olhando depois que ela para de gravar. Se você chegou até aqui, já deve ter entendido. Nem tudo que desaparece fica desaparecido. Às vezes, só está esperando a próxima madrugada. Agora, se essa história te deixou com um arrepio diferente, com aquela sensação de que talvez algo parecido já tenha acontecido por aí, ou até com você, então se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem curte esse tipo de relato sombrio. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias reais, com o pé no chão, e com o tipo de suspense que fica com você mesmo depois do vídeo acabar. Nos vemos na próxima, ou na próxima madrugada. Desde que me transferiram para o necrotério, minha rotina mudou por completo. Antes, eu trabalhava no setor administrativo do hospital. Um lugar onde o silêncio era só o som dos passos apressados e das conversas baixas entre médicos e enfermeiros. Mas agora, entre aquelas paredes geladas e frias do necrotério, o tempo parece se esticar e o ambiente tem um peso que não consigo explicar. Minha função não é das mais agradáveis. Preparar os corpos para a liberação, registrar as ocorrências e cuidar para que nada fuja do protocolo. A primeira noite, confesso, foi mais difícil do que imaginei. O ar pesado, a temperatura baixa e aquele silêncio profundo, quase sufocante, me fizeram sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. A rotina por ali é simples, mas a sensação de estar cercado por corpos sem vida durante horas a fio cria um tipo de pressão psicológica que ninguém comenta. Eu me vi passando o dia inteiro analisando rostos que não se mexem, corpos que não respiram, em um espaço onde o tempo parece ter parado. É estranho como o corpo humano, quando desacordado da vida, perde até sua humanidade na percepção de quem está do lado de fora. No necrotério, não existem mais histórias, só o silêncio. Mas não um silêncio qualquer. É o tipo que pesa nos ouvidos, que faz você ouvir o próprio coração batendo, um som que às vezes parece mais alto do que deveria. Na terceira noite, eu já estava começando a me acostumar com a rotina, com o frio, o cheiro peculiar e o silêncio quase absoluto. Foi quando comecei a notar coisas pequenas que me deixavam inquieto. Uma caixa que eu tinha certeza de que estava fechada apareceu entreaberta no turno seguinte. Um detalhe mínimo, mas que, para mim, tinha que ser anotado. No corredor, sombras se movimentavam de maneira sutil, quase imperceptível, embora as câmeras de segurança não registrassem nada fora do normal. E o pior, depois de sair do trabalho, a sensação de que algo não me deixava em paz veio junto. Era como se meu corpo tivesse sido marcado por aquele lugar.
uma marca que eu carregava mesmo longe dali. Ali, no meio daquele silêncio cortante, eu entendi que precisava compartilhar o que estava vivendo, porque a mente começa a criar histórias para tentar preencher aquele vazio desconfortável. Se você está assistindo a essa história e gosta de relatos reais com aquele frio na espinha, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito para que eu possa trazer mais histórias como essa para vocês, com detalhes que, eu garanto, ninguém mais conta. Depois daquela noite, as pequenas coisas começaram a se acumular, sem dó nem piedade. Lembro que em uma madrugada, enquanto revisava documentos perto dos refrigeradores onde os corpos ficam armazenados, senti um arrepio que subiu pela minha espinha. Não era frio, era outra coisa. Um incômodo, quase uma pressão no peito que me fez parar e olhar em volta. Tudo estava exatamente como antes. As luzes fluorescentes piscando fracamente, o som baixo do motor do refrigerador, o leve zumbido dos aparelhos de monitoramento. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. E aquilo não passava. Comecei a prestar atenção nos detalhes mínimos, as marcas no chão, a posição de cada corpo, o silêncio absoluto que de repente era quebrado por estalos sutis, como se a estrutura do lugar respirasse. Uma vez, enquanto conferia um corpo que tinha acabado de chegar, percebi que a postura dele parecia diferente da última vez que olhei. O braço estava em um ângulo que eu tinha certeza que não era aquele. Não tinha explicação racional, e o lugar onde eu estava não dava acesso para ninguém mexer nas coisas enquanto eu estava lá sozinho. Fiquei paralisado por uns minutos, até o frio na barriga ceder. Respirei fundo, tentei convencer a mim mesmo de que estava cansado demais, que a mente pregava peças no isolamento daquela noite. Mas essa dúvida, que deveria me tranquilizar, só piorou minha sensação de que algo não estava certo. Naquela madrugada em particular, resolvi anotar tudo o que acontecia. Se eu fosse perder o sono, ao menos teria algo concreto para mostrar. Registrei os horários das movimentações estranhas, os pequenos barulhos que vinham do fundo do corredor, às vezes em que uma luz tremeluziu sem motivo aparente. Anotei também como, mesmo no silêncio absoluto, eu sentia o ambiente carregado, como se uma pressão invisível tomasse conta do ar, tornando cada respiração um esforço. Esse cansaço mental foi crescendo e comecei a evitar olhar diretamente para os corpos, preferindo trabalhar de costas para eles, só para não sentir aquela presença opressora me consumindo aos poucos. Com o tempo, as noites foram ficando cada vez mais longas e difíceis. A sensação de desconforto se transformou em um peso constante no peito, que me acompanhava mesmo depois que eu saía dali. Comecei a ter dificuldades para dormir, pesadelos que nada tinham a ver com o necrotério, mas que pareciam um reflexo do que eu estava vivendo. A ideia de descansar em paz foi embora junto com a minha tranquilidade. Eu sentia como se aquela experiência tivesse mexido com algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar, mas que se manifestava em cada instante de silêncio entre os turnos. Nas semanas seguintes, o que mais me incomodava não eram os sons ou sombras, que afinal podiam ser explicados pela minha mente cansada, mas uma espécie de sensação incômoda que eu não conseguia localizar. Eu tinha a impressão de que, a qualquer momento, algo que eu não via poderia se manifestar de um jeito banal, mas perturbador. Um detalhe fora do lugar, um movimento que escapasse da minha atenção. Um olhar que eu jurasse ter cruzado sem entender de onde vinha. A verdade é que, no necrotério, o tempo parece se arrastar, e a mente, privada de estímulos normais, começa a vasculhar cada canto escuro, cada suspiro, cada espaço vazio atrás de alguma razão para o que sente. Numa dessas noites, o relógio marcava pouco mais de 3 da manhã, quando ouvi um som estranho vindo da sala de preparo dos corpos. Não era um barulho alto, nem algo que pudesse chamar muita atenção, mas um leve arrastar, quase imperceptível. Levantei com cuidado, com o coração acelerado, e me aproximei da porta. Não havia ninguém.
A sala estava exatamente como deixei, mas o cheiro, aquele cheiro peculiar de desinfetante misturado com algo que não consegui identificar, ficou mais forte por um instante. Eu estava sozinho, mas a sensação de que o ambiente havia mudado me deixou tenso. Voltei lentamente para minha mesa, tentando afastar o peso crescente no peito, mas a inquietação era uma presença constante. Durante os dias seguintes, comecei a notar que meus sonhos ficaram mais vívidos. Não exatamente pesadelos, mas sim lembranças desconexas de rostos, vozes e cenas que eu não conseguia encaixar na minha rotina. Às vezes, acordava suando frio, com a sensação de que algo havia acontecido, mesmo sabendo que tinha passado horas dormindo no mesmo lugar. Acordar para voltar ao necrotério tornou-se um desafio, e minha mente não conseguia desligar o que vivia lá dentro. Tudo parecia se misturar em uma nuvem densa de cansaço e ansiedade que me consumia aos poucos. Não vou mentir. Se você está curtindo essa história e quer mais relatos que revelam o lado real e perturbador de ambientes como esse, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. É importante que essas histórias sejam conhecidas, porque mostram que o medo nem sempre está no que podemos ver, mas no que sentimos e tentamos entender em silêncio. Com o passar das noites, percebi que o necrotério não era apenas um lugar frio e silencioso. Ele tinha um peso emocional que parecia se acumular em cada canto. Eu me vi preso numa rotina que drenava minha energia e me isolava do mundo lá fora. As conversas com colegas diminuíram, meu sono ficou fragmentado e a sensação de estar sendo observado nunca sumiu completamente. Não havia nada de sobrenatural, mas o ambiente, a solidão e a responsabilidade sobre aqueles corpos me deixavam vulnerável. Eu sabia que precisava continuar, cumprir meu turno, mas a cada manhã sentia o impacto psicológico crescendo, como se uma sombra invisível me seguisse. Certa noite, enquanto organizava documentos no escritório próximo ao necrotério, ouvi o barulho de um armário sendo aberto. O som foi breve, mas suficiente para me deixar tenso. Me levantei devagar, peguei a lanterna e fui conferir, mas não encontrei nada fora do lugar. Ainda assim, aquele detalhe ficou martelando na minha cabeça. Aquela sensação incômoda se instalou, e mesmo quando as luzes do hospital acendiam, anunciando o fim do meu turno, eu não conseguia me livrar dela. Era como se o ambiente do necrotério tivesse invadido minha mente, impregnando tudo com uma inquietação que me acompanhava aonde quer que eu fosse. Nos dias seguintes, minha atenção aos detalhes aumentou. Comecei a perceber o quanto o ambiente pode afetar alguém quando a mente está fragilizada. Uma cadeira fora do lugar, um documento que parecia ter sido mexido, pequenos ruídos que para qualquer pessoa seriam insignificantes, para mim se tornaram sinais de um desconforto crescente. As noites sem sono se tornaram rotina, e a linha entre a realidade e a exaustão mental começou a se confundir. Eu me sentia preso em um ciclo interminável de tensão, onde cada segundo no necrotério adicionava uma camada invisível de peso em meu peito. Eu poderia continuar contando tudo o que vivi ali, as noites que pareceram intermináveis, os momentos em que meu corpo e mente resistiram para que eu não desistisse. Mas vou deixar esse ponto aberto para você decidir se quer que eu prossiga, aprofundando mais esse relato tão humano e realista, onde o terror não está em fantasmas ou aparições, mas na solidão, no silêncio e na pressão de lidar com a morte diariamente. Nas semanas seguintes, a falta de sono começou a cobrar seu preço de forma clara. Eu não conseguia mais me concentrar direito no trabalho, minha cabeça parecia pesada, e a sensação constante de inquietação tomava conta de mim mesmo nos momentos de folga. Minha vida social praticamente desapareceu, porque eu não tinha energia para mais nada além de trabalhar e tentar descansar. Embora o sono não fosse um refúgio, mas sim um tormento. Cheguei a questionar se aquilo tudo era simplesmente o desgaste natural do trabalho, mas havia algo diferente, uma pressão psicológica difícil de explicar.
que só quem passou por um lugar como aquele pode entender. Uma noite, após o fim do meu turno, quando já estava quase chegando em casa, decidi olhar no espelho do banheiro do hospital. Minha imagem refletida me surpreendeu. Os olhos estavam fundos, a pele pálida e o semblante cansado denunciava o peso daquela rotina no necrotério. Foi ali que entendi que algo precisava mudar, ou eu corria o risco de perder a sanidade. Não era mais só o medo ou o desconforto do ambiente. Era o impacto real que aquilo tudo estava causando na minha mente e no meu corpo. Mesmo assim, naquela noite, antes de sair, um detalhe chamou minha atenção. No corredor silencioso do necrotério, uma das portas estava entreaberta, e eu juro que a tinha fechado antes de sair. Fiquei parado por um momento, olhando fixamente para aquela abertura mínima, sentindo o ar gelado escapando por ali. Algo dentro de mim hesitou, mas eu sabia que não podia deixar aquilo passar sem investigar. Peguei a lanterna do meu bolso e entrei devagar. O silêncio era absoluto, mas naquele momento parecia que o próprio ar carregava uma tensão que eu não conseguia descrever. A porta rangeu ao se abrir mais um pouco e eu respirei fundo, tentando controlar o coração acelerado. Avancei pelo corredor estreito, iluminando o chão frio com a lanterna, cada passo ecoando suavemente naquele espaço deserto. A porta entreaberta dava acesso à sala onde os corpos eram preparados, um ambiente que eu já conhecia, mas que naquela hora parecia estranhamente diferente. A luz amarelada da lanterna revelou o chão imaculado, as bancadas de aço inoxidável e os equipamentos alinhados, como sempre. Tudo parecia no lugar, exceto pela porta aberta, que, repito, eu tinha certeza de ter trancado antes de sair. Passei a mão no interruptor, tentando acender a luz principal, mas nada aconteceu. A energia estava cortada naquela parte do necrotério, uma rotina para economizar energia durante a madrugada. O silêncio ficou ainda mais intenso, amplificado pelo som da minha respiração e pelo leve zumbido da lanterna. Avancei até a mesa central, onde os corpos são preparados, e olhei ao redor, esperando encontrar alguma explicação racional para a porta aberta. Nada. Nenhum sinal de movimento, nenhum objeto fora do lugar. Tudo limpo, organizado, como se ninguém tivesse passado por ali. O que mais me inquietava naquele momento era a sensação de que o ar tinha mudado. Ficou pesado, quase sufocante. Eu me peguei pensando em como a mente pode pregar peças quando se está exausto, e tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Mas a sensação não passou. Decidi fechar a porta, trancar bem e sair dali o mais rápido possível. Quando meus dedos tocaram a maçaneta para girar, um leve estalo fez o corpo gelar. Não era um som alto, mas foi suficiente para que meu coração disparasse. Olhei ao redor, tentando entender de onde tinha vindo aquele ruído, mas o ambiente permaneceu imóvel, em silêncio absoluto. Naquela noite, ao finalmente sair do necrotério, a sensação de cansaço era mais pesada do que nunca. O silêncio do hospital, normalmente reconfortante, parecia uma extensão daquele ambiente opressor onde eu passava horas. Eu sabia que precisava de descanso, mas a verdade era que, desde que me transferiram para o necrotério, nunca mais consegui dormir em paz. Aquele lugar havia deixado uma marca invisível que carregaria comigo muito tempo depois das luzes se apagarem. Depois daquela noite, voltei para casa com a cabeça cheia demais para conseguir relaxar. O silêncio do meu apartamento, que antes era um refúgio, agora parecia amplificar o peso das horas passadas no necrotério. Meu corpo doía, a mente girava em círculos e o sono virou um inimigo que fugia sempre que eu fechava os olhos. Eu me peguei várias vezes acordando suado no meio da madrugada, com a sensação incômoda de que algo estava ali, perto, embora não houvesse nada além da escuridão do meu quarto. As rotinas diárias se transformaram em um desafio constante.
Qualquer barulho mais alto, uma porta que range, ou mesmo o silêncio absoluto, me traziam de volta àquela atmosfera sufocante do necrotério. Eu tentava me convencer de que era só cansaço, estresse do trabalho, mas uma parte de mim sabia que era mais do que isso. Havia um peso invisível, uma sombra que eu não podia explicar, que me acompanhava e me roubava a tranquilidade. Tentei falar com algumas pessoas próximas, mas é difícil explicar o que se passa quando o medo não é de algo visível, mas de uma sensação persistente, um desconforto psicológico que corrói por dentro. Poucos entendiam, e eu mesmo não sabia exatamente como descrever o que sentia. A única certeza era que desde que entrei naquele necrotério, minha paz havia sido interrompida de um jeito que nada conseguia reparar. Ainda assim, a vida continuava. Eu precisava ir trabalhar, precisava seguir em frente, mesmo carregando esse peso. E foi assim, com esse cansaço invisível, essa inquietação constante, que aprendi que o terror mais real muitas vezes não vem dos monstros que imaginamos, mas dos espaços silenciosos que invadem nossa mente sem pedir licença. O impacto daquela transferência para o necrotério foi maior do que eu poderia imaginar, e não apenas no âmbito profissional. Aos poucos, percebi que a atmosfera do lugar, a constante presença da morte e o isolamento das noites começaram a corroer não só meu sono, mas também minha saúde mental e emocional. Os dias se tornaram arrastados, como se eu estivesse vivendo em um estado contínuo de exaustão que não tinha cura. Cada manhã era uma batalha para levantar da cama, sabendo que teria que encarar novamente aquele ambiente onde o silêncio tinha um peso quase palpável. Passei a evitar contato social, pois a sensação de alienação me dominava. Conversar com amigos, familiares ou mesmo colegas parecia esgotar minhas poucas energias. Eu não queria falar sobre o que sentia, porque sabia que ninguém realmente entenderia. E, para ser honesto, eu mesmo lutava para compreender o que estava acontecendo comigo. A ansiedade e a tensão se tornaram companheiras constantes, se alojando no meu peito e provocando aquele nó que não se desfazia. Não importava o quanto eu respirasse fundo ou tentasse relaxar. No trabalho, a pressão aumentava junto com a minha fadiga. Era preciso ser preciso, meticuloso, lidar com a responsabilidade de cuidar daqueles corpos sem espaço para erros. A concentração que eu costumava ter desapareceu e passei a me apoiar mais em rotinas automáticas para conseguir cumprir minhas tarefas. Cada ruído estranho, cada sombra fora do lugar, fazia meu coração disparar, mesmo sabendo que era fruto do cansaço e da mente cansada tentando encontrar sentido no vazio. A sensação de estar sempre em alerta virou um fardo invisível que me consumia lentamente. Em casa, o ambiente que antes era um porto seguro, tornou-se um lugar onde o silêncio amplificava minha inquietação. O sono se tornou um inimigo implacável. Cada vez que fechava os olhos, a mente parecia revisitar aquele lugar frio, as imagens das horas solitárias entre corpos imóveis, o som distante do maquinário do necrotério, a sensação incômoda de não estar realmente sozinho. Os pesadelos começaram a aparecer, não fantasmas ou monstros, mas cenas simples, fragmentos desconexos que me deixavam inquieto e suando ao acordar. E mesmo quando conseguia dormir, o descanso era superficial, insuficiente para aliviar o peso que carregava. Meu cotidiano passou a ser marcado por essa tensão invisível e comecei a perceber que minha vida estava se esvaindo em pequenos fragmentos. A motivação para projetos pessoais desapareceu. O prazer em coisas simples se perdeu. E o medo de enfrentar outra noite no necrotério era algo que me acompanhava mesmo nos dias de folga. Senti como se aquele lugar tivesse invadido minha mente, deixando marcas profundas que não poderiam ser vistas, mas que alteravam minha percepção do mundo ao redor. Apesar de tudo, havia um esforço constante para manter as aparências, continuar trabalhando, interagir com as pessoas quando necessário, cumprir compromissos,
Mas por dentro, a exaustão era uma tempestade que eu tentava esconder de todos, inclusive de mim mesmo. Eu sabia que precisava buscar ajuda, que não poderia continuar assim, mas o medo de parecer fraco ou de não ser levado a sério me impedia de falar abertamente sobre o que estava vivendo. E talvez o mais difícil era aceitar que o lugar onde eu trabalhava, tão necessário e cheio de rotina, era o que estava consumindo meu equilíbrio. Essa experiência me mostrou que o terror mais verdadeiro não precisa ser dramático ou fantástico. Ele pode estar no cotidiano, na rotina pesada, na solidão de um ambiente onde o silêncio é denso e a presença da morte está sempre ali, invisível, mas palpável. É um tipo de medo que corrói devagar, que não faz barulho, mas deixa cicatrizes profundas no coração e na mente. E por mais que eu tenha tentado encontrar explicações racionais, por mais que tenha buscado forças para resistir, aquela transferência para o necrotério mudou minha vida para sempre. E a paz, essa eu nunca mais tive. Com o tempo, entendi que a única maneira de preservar minha sanidade era aceitar que aquele ambiente, por mais necessário e profissional que fosse, não poderia se tornar parte definitiva da minha vida. Comecei a buscar apoio, conversando com colegas que, apesar de não falarem abertamente, também carregavam esse peso silencioso. Procurei ajuda fora do trabalho. Tentei retomar hábitos que antes me davam prazer, como caminhar ao ar livre e passar tempo com pessoas queridas. Não foi um caminho fácil, e a sombra daquele necrotério continuou pairando na minha mente por muito tempo. Mas aos poucos fui encontrando maneiras de reconstruir minha rotina, meu sono e minha paz. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela experiência me ensinou muito sobre os limites humanos e sobre como o medo real pode estar naquilo que não se vê, mas se sente. A transferência para o necrotério foi um teste duro, que me marcou, mas também me fez valorizar o equilíbrio entre trabalho e vida, saúde mental e descanso. A rotina daquele lugar, que parecia um simples ambiente de trabalho, revelou-se um desafio profundo, onde o verdadeiro terror estava na exaustão invisível e no peso do silêncio. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir essa história que é mais comum do que se imagina, mas pouco compartilhada. Se quer mais relatos reais e cheios de suspense, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Seu apoio ajuda a trazer histórias verdadeiras que fazem a gente refletir e sentir aquele frio na espinha que é tão humano quanto o medo.